O sol amazônico descia implacável sobre a vastidão verde que se estendia até onde a vista alcançava. Era meio da tarde quando Helena caminhava pela cerca que delimitava sua propriedade, verificando os arames farpados que separavam sua fazenda da floresta densa. O calor úmido grudava na pele como uma segunda camada, e o canto dos pássaros ecoava entre as árvores centenárias que se erguiam como guardiões silenciosos da mata. Helena havia herdado aquelas terras do pai, um homem obstinado que desbravara a região décadas atrás. Agora, aos 42 anos, ela administrava sozinha os 300 hectares de pastagem e plantio, enfrentando as adversidades da vida no interior do Amazonas com a mesma determinação que aprendera observando o velho. A solidão não a incomodava mais. Tinha os peões, os animais e a vastidão verde que mudava de cor conforme as estações da chuva. Naquele dia, porém, algo diferente a aguardava. Ao contornar uma curva na trilha que margeava a propriedade, Helena parou abruptamente. Junto à cerca, quase escondido entre as samambaias e bromélias, jazia um homem. Não era um homem qualquer. Os traços eram inconfundíveis. A pele morena brilhava com o suor da febre, e os cabelos negros e lisos estavam grudados na testa. Um indígena. Helena sentiu o coração acelerar. Não era comum ver membros das tribos da região tão próximos à fazenda. Geralmente, eles mantinham distância, vivendo em suas aldeias no coração da floresta. Mas ali estava um deles, claramente em apuros. O homem estava inconsciente, respirando com dificuldade. Helena pôde ver ferimentos em seu braço esquerdo e na perna direita, cortes que pareciam ter sido feitos por espinhos ou galhos afiados. Mais preocupante ainda era o estado de desidratação evidente. Os lábios estavam ressecados e rachados, a pele pálida, apesar do tom naturalmente moreno. Helena olhou ao redor, como se esperasse que alguém aparecesse para explicar a situação. Mas havia apenas o zumbido dos insetos e o murmúrio distante do vento nas copas das árvores. Ela se ajoelhou ao lado do desconhecido, hesitando por um momento. Sabia que algumas tribos da região eram desconfiadas dos brancos, especialmente dos fazendeiros que haviam se estabelecido em terras que um dia foram território indígena. Mas olhando para aquele homem ferido, Helena não conseguia pensar em diferenças culturais ou tensões históricas. Via apenas um ser humano em sofrimento. O indígena abriu os olhos lentamente, como se emergisse de um sonho profundo. Seus olhos eram escuros como a noite amazônica, mas brilhavam com uma inteligência aguçada. Ele a fitou por um momento, sem demonstrar medo ou surpresa. Então, com um esforço visível, ergueu a mão trêmula em direção a ela. Não disse uma palavra. Não precisava. Helena entendeu imediatamente o que ele queria. Água. Sem hesitar, Helena tirou a garrafa de água que sempre carregava durante suas caminhadas pela propriedade. Colocou a mão atrás da cabeça do homem, levantando-a delicadamente, e aproximou a garrafa de seus lábios. Ele bebeu avidamente, como se cada gole fosse uma dádiva dos deuses. Quando finalmente saciou a sede, o indígena fechou os olhos novamente, mas Helena podia ver que ele estava mais consciente. Ela examinou os ferimentos com cuidado. Não eram profundos, mas precisavam ser limpos para evitar infecção. Na floresta amazônica, um corte mal cuidado podia se tornar fatal em questão de dias. Helena ergueu-se e olhou na direção da casa, calculando a distância. Seria difícil carregá-lo sozinha, mas deixá-lo ali não era uma opção. O homem pesava menos do que ela esperava, provavelmente devido à desidratação e ao que parecia ser dias sem alimentação adequada. Com esforço considerável, Helena conseguiu ajudá-lo a se levantar. Ele caminhava com dificuldade, apoiando-se nela, mas conseguia dar alguns passos. Juntos, percorreram lentamente o caminho até a sede da fazenda. O galpão ficava a uns 200 metros da casa principal, um espaço amplo onde Helena guardava equipamentos e ração para os animais. Era o local perfeito para abrigar o desconhecido temporariamente. Ela improvisou uma cama com sacos de juta e mantas velhas, criando um ambiente confortável, longe da curiosidade dos peões. De volta à casa, Helena reuniu os materiais necessários para cuidar dos ferimentos: água oxigenada, gaze,
esparadrapo e pomada anti-inflamatória. Também preparou uma sopa leve de galinha e separou mais água e algumas frutas. Quando retornou ao galpão, o indígena estava acordado, observando tudo ao redor com atenção. Ele a acompanhou com os olhos enquanto ela se aproximava, mas não demonstrou qualquer sinal de hostilidade. Havia algo quase solene em sua postura, como se estivesse participando de um ritual importante. Helena limpou os ferimentos com cuidado, aplicando a pomada e fazendo curativos improvisados. O homem suportou o procedimento em silêncio, apenas contraindo levemente o rosto quando ela tocava os pontos mais sensíveis. Ele comeu a sopa devagar, saboreando cada colherada como se fosse o manjar mais delicioso do mundo. Durante todo o processo, não trocaram uma palavra. Helena não sabia se ele falava português, e seu conhecimento das línguas indígenas da região era praticamente nulo. Mas havia uma comunicação não verbal entre eles, uma compreensão mútua, que transcendia as barreiras linguísticas. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu amazônico com tons de laranja e roxo, Helena decidiu que era hora de voltar para casa. Fez um gesto indicando que voltaria pela manhã, e o indígena assentiu quase imperceptivelmente. Ela deixou mais água e algumas frutas ao alcance dele e caminhou em direção à casa, olhando para trás apenas uma vez. A noite amazônica chegou rapidamente, como sempre acontecia na região. Helena jantou sozinha, mas seus pensamentos estavam voltados para o homem no galpão. Quem seria ele? De que tribo vinha? Como havia se ferido? E por que estava tão longe de sua aldeia? Ela tentou se concentrar em outras coisas, verificando as contas da fazenda e planejando as atividades do dia seguinte. Mas a cada ruído vindo da direção do galpão, seu coração acelerava. Não era medo, exatamente, mas uma ansiedade que ela não conseguia explicar. Por volta das 10 da noite, Helena decidiu verificar como estava seu hóspede inusitado. Munida de uma lanterna, caminhou silenciosamente até o galpão. A porta estava entreaberta, exatamente como ela havia deixado. Mas quando iluminou o local onde havia improvisado a cama, encontrou apenas as mantas vazias. O homem havia desaparecido. Helena vasculhou todo o galpão, iluminando cada canto. Não havia rastro dele. As mantas estavam dobradas com cuidado, a garrafa de água estava vazia, mas organizada ao lado das frutas que ele havia comido. Era como se ele nunca tivesse estado ali, não fosse pelo fato de que os curativos sujos estavam empilhados em um canto, evidência silenciosa de sua presença. Ela saiu do galpão e olhou em direção à floresta. A mata estava mergulhada em escuridão, apenas quebrada pelos pontos de luz da lanterna. Onde quer que ele tivesse ido, estava além do alcance de seus olhos. Helena voltou para casa com uma sensação estranha no peito. Não era exatamente preocupação com o homem ferido. Algo lhe dizia que ele estava bem, que havia retornado ao seu ambiente natural. Mas havia uma expectativa indefinível no ar, como se aquele encontro fosse apenas o começo de algo maior. Ela dormiu mal naquela noite, acordando várias vezes com a sensação de que algo estava diferente. Pela janela do quarto, a floresta parecia mais viva do que o usual, com ruídos que ela não conseguia identificar. Não eram os sons normais da noite amazônica. Eram diferentes, mais organizados, quase como se seguissem um padrão. Quando finalmente conseguiu adormecer, Helena sonhou com olhos escuros que a observavam da mata e com vozes que falavam em línguas que ela não compreendia, mas que, estranhamente, faziam sentido em seu coração. O alvorecer amazônico chegou com sua sinfonia habitual de pássaros e macacos. Helena acordou com a primeira luz, mas havia algo diferente no ar. Um silêncio subjacente que ela não conseguia explicar. Era como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Ela se vestiu rapidamente e saiu para sua caminhada matinal, uma rotina que mantinha há anos. Costumava verificar os animais, observar as plantações e simplesmente absorver a paz que a vastidão verde lhe proporcionava. Mas naquela manhã, a paz estava ausente. Ao se aproximar da área onde havia encontrado o indígena no dia anterior, Helena parou. Havia pegadas na terra úmida, muitas pegadas. Não eram de sapatos ou botas, mas de pés descalços,
marcas que indicavam que várias pessoas haviam passado por ali durante a noite. Um arrepio percorreu sua espinha. Helena seguiu as pegadas com os olhos, tentando entender o padrão. Elas vinham da floresta e se dirigiam em direção ao centro de sua propriedade, onde ficava a casa principal e os demais edifícios da fazenda. Foi então que ela ouviu. No início, pensou que fossem pássaros cantando de forma incomum, mas à medida que prestava mais atenção, percebeu que os sons vinham da direção oposta à floresta. Vinham do coração de sua propriedade. Helena caminhou rapidamente em direção à casa, o coração batendo cada vez mais forte. Os sons se tornavam mais claros a cada passo. Não eram pássaros. Eram vozes humanas falando em uma língua que ela não compreendia, mas que reconhecia como uma das línguas indígenas da região. Quando finalmente chegou à clareira onde ficava a casa principal, Helena parou abruptamente e sentiu o ar fugir de seus pulmões. Eles estavam ali, em fila perfeita, como guerreiros em formação de batalha. Cerca de 20 indígenas ocupavam a clareira. Homens e mulheres de diferentes idades, todos com os corpos pintados com símbolos que Helena nunca havia visto antes. Alguns carregavam arcos e flechas, outros seguravam lanças decoradas com plumas coloridas. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua primeira reação foi de pânico puro. Estavam cercando sua propriedade. Haviam invadido sua fazenda. Todas as histórias que ouvira sobre conflitos entre fazendeiros e indígenas na região vieram à sua mente de uma só vez. Ela olhou rapidamente ao redor, procurando uma rota de fuga, mas eles estavam organizados de forma que qualquer tentativa de escape seria impossível. Não havia para onde correr. Curiosamente, porém, nenhum dos indígenas fez qualquer movimento hostil. Eles apenas permaneciam em suas posições, observando-a com uma intensidade que era ao mesmo tempo assustadora e respeitosa. Era como se estivessem esperando algo. Helena tentou controlar a respiração, forçando-se a analisar a situação com racionalidade. Se quisessem atacá-la, já teriam feito isso. Havia algo mais acontecendo ali, algo que ela não compreendia. Os minutos se arrastaram em silêncio tenso. Helena permanecia imóvel no meio da clareira, cercada por aqueles guerreiros silenciosos. O sol matinal brilhava através das copas das árvores, criando um jogo de luz e sombra que dava à cena um aspecto quase onírico. Foi então que ela viu. Das profundezas da floresta, emergiu uma figura que se destacava das demais. Era um homem idoso, com cabelos brancos como a espuma de cachoeira e um porte que irradiava autoridade natural. Seu corpo estava coberto por pinturas ainda mais elaboradas que as dos outros, e ele carregava um bastão decorado com penas de diferentes cores. O cacique. Helena não precisava de explicações para saber quem era aquele homem. Tudo em sua postura, na forma como os outros indígenas se moviam para abrir caminho para ele, na reverência silenciosa que sua presença inspirava, indicava que ela estava diante do líder da tribo. O cacique caminhou lentamente em direção a ela, seus olhos negros nunca desviando do rosto dela. Helena sentiu vontade de recuar, mas seus pés pareciam grudados no chão. Havia algo hipnótico naqueles olhos, uma profundidade que falava de décadas de sabedoria e experiência. Quando ele estava a apenas alguns metros de distância, o cacique parou. Por um momento que pareceu eterno, os dois se fitaram em silêncio. Helena podia ouvir apenas o som de sua própria respiração e o distante murmúrio da floresta. E então, para seu completo espanto, o cacique se ajoelhou diante dela. Helena piscou várias vezes, certa de que estava vendo coisas. Mas não estava. O líder da tribo, um homem que claramente comandava o respeito de todos ao seu redor, estava genuinamente ajoelhado diante dela, com a cabeça baixa em um gesto de profunda reverência. Seguindo o exemplo de seu líder, todos os outros indígenas se ajoelharam também. A clareira, que momentos antes parecia um campo de batalha, transformou-se em um local de veneração. Helena estava no centro de um círculo de pessoas ajoelhadas, sem compreender absolutamente nada do que estava acontecendo. O cacique ergueu a cabeça e começou a falar. Sua voz era grave e melodiosa, carregada de emoção. Embora Helena não entendesse as palavras,
Podia sentir o tom de gratidão profunda que permeava cada sílaba. Ele falava com as lágrimas escorrendo pelo rosto, gesticulando ocasionalmente na direção dela e depois apontando para a floresta. Gradualmente, Helena começou a entender. O homem que ela havia socorrido no dia anterior não era um indígena qualquer. Era alguém importante para aquela tribo. Muito importante. O cacique continuou falando, e Helena podia ver que outros membros da tribo também estavam emocionados. Algumas mulheres choravam abertamente, enquanto os homens mantinham expressões solenes, mas claramente comovidas. Foi então que Helena viu uma figura familiar emergir da floresta. Era ele, o homem que ela havia socorrido, mas agora parecia completamente diferente. Seus ferimentos estavam curados, sua postura era ereta e orgulhosa, e ele carregava um arco decorado que indicava sua posição de destaque na tribo. Ele caminhou diretamente para Helena, parando a apenas 1 metro de distância. Seus olhos escuros eram os mesmos que ela havia visto no dia anterior, mas agora brilhavam com uma intensidade diferente. Gratidão, respeito e algo mais que ela não conseguia definir. O jovem guerreiro falou algumas palavras para o cacique, que assentiu e se ergueu. Então, dirigindo-se a Helena, o líder da tribo começou a falar em um português limitado, mas compreensível. "Você salvou meu filho", disse ele, cada palavra carregada de emoção. Ele estava perdido. Há 5 dias. Procuramos, em toda a floresta. Pensamos que espíritos haviam levado ele. Helena sentiu o mundo fazer sentido novamente. O homem que ela havia socorrido era o filho do cacique. Não apenas um membro da tribo, mas o herdeiro, o futuro líder. Quando ele não voltou, continuou o cacique, pedimos aos espíritos que nos mostrassem onde ele estava, mas nenhum sinal, nenhum rastro. O cacique olhou para seu filho com uma mistura de alívio e orgulho. Então ele voltou, na noite passada, nos contou da mulher branca que deu água, que cuidou dos ferimentos, que tratou ele como filho. Helena sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela havia simplesmente feito o que qualquer pessoa decente faria ao encontrar alguém em necessidade. Não imaginava que seu gesto tivesse um significado tão profundo. "Para nós", disse o cacique, "quando alguém salva a vida de filho do líder, essa pessoa se torna família. Você é nossa irmã agora." A declaração ecoou pela clareira, e Helena podia ver os outros membros da tribo assentindo em aprovação. Ela havia sido adotada pela tribo por um ato de compaixão simples e instintivo. O cacique continuou: "Meu filho contou que você não pediu nada, não perguntou quem ele era, apenas ajudou. Isto é, muito sagrado para nós." Helena finalmente encontrou sua voz. Eu apenas fiz o que era certo", disse ela, sua voz tremendo levemente. "Qualquer pessoa faria o mesmo." O cacique balançou a cabeça. "Não, irmã. Muitos não fariam. Você tem coração de guerreira, coração de nossa gente." Ele se virou para a tribo e falou rapidamente em sua língua nativa. Helena podia ver que estava dando instruções, e os outros membros da tribo respondiam com gestos de concordância. "Agora", disse o cacique voltando-se para ela, "nós protegemos suas terras. Ninguém fará mal para você. Floresta ficará de olho em sua casa." Helena estava começando a entender a magnitude do que havia acontecido. Não apenas havia salvado a vida do filho do cacique, mas havia ganhado a proteção e o respeito de toda a tribo. Suas terras, que até então estavam vulneráveis a invasores e problemas típicos da região, agora estavam sob a proteção dos verdadeiros conhecedores da floresta. Mas o cacique ainda não havia terminado. "Tem mais", disse ele, um sorriso tocando os cantos de sua boca. "Você vai participar da cerimônia de cura, para agradecer os espíritos que trouxeram meu filho de volta." Helena não sabia o que era uma cerimônia de cura, mas podia sentir a importância do convite. Estava sendo incluída em algo sagrado,
algo que provavelmente poucos não indígenas haviam experimentado. Quando? Zrenia, ela perguntou. Hoje, quando Lua aparecer, respondeu o cacique. Você virá conosco, para a aldeia. Pajé fará cerimônia especial. Você será purificada pela floresta. Helena sentiu um arrepio de expectativa e nervosismo. Eu não sei o que fazer numa cerimônia assim, admitiu ela. O cacique sorriu mais amplamente. Não precisa saber, só precisa sentir. Floresta vai ensinar. O resto da manhã passou como num sonho. Os membros da tribo permaneceram na propriedade, alguns ajudando Helena com tarefas da fazenda, outros simplesmente observando e conversando entre si. Helena ficou fascinada ao ver como eles se relacionavam com a terra e os animais, com um conhecimento instintivo que ela nunca havia presenciado. O filho do cacique, que ela soube se chamar Raoni, aproximou-se dela durante a tarde. Ele falava português melhor que seu pai, tendo aprendido durante contatos anteriores com as comunidades da região. Quero agradecer, disse ele, sua voz grave e respeitosa. Você me salvou. Eu estava perdido, por 5 dias, sem comida, sem água limpa, ferimentos, infectando, ia morrer. Helena balançou a cabeça. Você não precisa me agradecer. Fiz o que qualquer pessoa faria. Raoni sorriu. Não, você não entende. Eu caminhei por muitas propriedades. Antes de chegar aqui, outras pessoas me viram, mas ninguém parou para ajudar. Alguns até jogaram pedras para me afastar. A revelação chocou Helena. Ela não conseguia imaginar como alguém poderia ver uma pessoa em sofrimento e simplesmente ignorar. Meu pai falou verdade, continuou Raoni. Você tem coração diferente. Por isso, espíritos trouxeram você para meu caminho. À medida que o dia passava, Helena começou a entender que havia sido envolvida em algo muito maior do que imaginava. Não era apenas uma questão de ter ajudado alguém em necessidade. Para a tribo, seu gesto havia sido interpretado como um sinal espiritual, uma indicação de que ela era uma pessoa especial, destinada a fazer parte de suas vidas. Quando o sol começou a se pôr, o cacique se aproximou dela novamente. Está na hora, disse ele. Vamos para a aldeia. Cerimônia vai começar. Helena sentiu uma mistura de nervosismo e excitação. Ela estava prestes a participar de algo que provavelmente mudaria sua vida para sempre. A aldeia ficava a cerca de 2 horas de caminhada pela floresta. Helena foi surpreendida pela facilidade com que os indígenas se moviam entre as árvores, seguindo trilhas que ela nem conseguia enxergar. Eles conheciam cada pedra, cada raiz, cada mudança na vegetação. Quando finalmente chegaram à aldeia, Helena ficou maravilhada. Era muito diferente do que ela havia imaginado. As casas eram construídas com materiais naturais, mas eram espaçosas e bem organizadas. Havia uma praça central onde o fogo já estava aceso, preparado para a cerimônia. O pajé da tribo era um homem ainda mais idoso que o cacique, com olhos que pareciam conter toda a sabedoria da floresta. Ele a observou por um longo momento, como se estivesse lendo sua alma, e depois assentiu em aprovação. A cerimônia começou com cânticos que ecoavam pela floresta. Helena não entendia as palavras, mas podia sentir a energia que emanava da música. Era como se a própria floresta estivesse cantando junto com eles. O pajé preparou uma mistura de ervas e plantas que Helena não reconhecia. Ele explicou, através de Raoni, que era uma bebida sagrada que a ajudaria a se conectar com os espíritos da floresta. Não é obrigatório, disse Raoni, mas ajuda a ver o que floresta quer mostrar. Helena decidiu aceitar. Ela havia chegado até ali. Não fazia sentido recuar agora. O gosto da bebida era amargo e terroso, mas Helena conseguiu tomar tudo. Nos primeiros minutos, não sentiu nada diferente. Mas gradualmente, começou a perceber que sua percepção estava mudando. As cores pareciam mais vibrantes. Os sons da floresta se tornaram mais claros e definidos. Era como se ela estivesse ouvindo a floresta pela primeira vez em sua vida. Durante a cerimônia,
Helena teve visões que jamais esqueceria. Viu a floresta como um ser vivo, conectado e consciente. Viu gerações de indígenas que haviam vivido ali, protegendo e sendo protegidos pela mata. Viu o futuro da região, um futuro onde brancos e indígenas poderiam coexistir em harmonia. Mais importante ainda, viu a si mesma. Não como uma fazendeira isolada lutando contra a natureza, mas como parte de um ecossistema maior. Viu que sua propriedade poderia ser mais do que apenas uma fonte de renda. Poderia ser um exemplo de como a agricultura poderia coexistir com a preservação. A cerimônia durou a noite toda. Quando o sol nasceu, Helena se sentia completamente transformada. Não era mais a mesma pessoa que havia encontrado um indígena ferido 2 dias antes. O cacique se aproximou dela na manhã seguinte. "Como você se sente?" Zrenia perguntou ele. Helena pensou por um momento antes de responder. "Diferente", disse ela finalmente. "Como se eu tivesse encontrado algo que não sabia que estava perdido." O cacique sorriu. "Isso é floresta falando. Com você. Agora, você é uma de nós. Sempre será bem-vinda aqui." Nos dias que se seguiram, Helena implementou mudanças dramáticas em sua fazenda. Com a ajuda da tribo, ela aprendeu técnicas de agricultura sustentável que havia desconhecido. Aprendeu a trabalhar com a floresta, não contra ela. Parte de sua propriedade foi transformada em reserva, onde membros da tribo poderiam caçar e coletar plantas medicinais. Em troca, eles a ajudavam a proteger toda a área contra invasores e desmatamento ilegal. Helena também descobriu que tinha um talento natural para a medicina tradicional. Sob a orientação do pajé, ela aprendeu sobre as propriedades curativas de dezenas de plantas da região. Sua casa se tornou um ponto de referência para a comunidade local, onde pessoas vinham buscar tanto tratamentos convencionais quanto tradicionais. A transformação não foi apenas prática, mas profundamente espiritual. Helena havia encontrado um propósito que ia além da simples sobrevivência ou lucro. Ela se via como uma guardiã da floresta, uma ponte entre 2 mundos que por muito tempo estiveram em conflito. Raoni se tornou um visitante frequente da fazenda. Ele e Helena desenvolveram uma amizade profunda, baseada no respeito mútuo e na compreensão de que ambos eram guardiões da mesma terra sagrada. Através dele, Helena aprendeu histórias e lendas que haviam sido passadas de geração em geração. Aprendeu sobre a importância espiritual de cada árvore, cada rio, cada animal da floresta. Sua visão de mundo se expandiu de forma que ela nunca imaginou possível. A fazenda prosperou de maneiras que Helena jamais havia experimentado. Não apenas financeiramente, mas em termos de biodiversidade e sustentabilidade. Ela se tornou um modelo para outros fazendeiros da região, demonstrando que era possível ter sucesso econômico sem destruir o meio ambiente. Mais importante ainda, Helena havia encontrado sua tribo. Não apenas os indígenas que agora faziam parte de sua vida, mas uma comunidade mais ampla de pessoas que compartilhavam sua visão de harmonia entre desenvolvimento e preservação. Anos depois, quando ela olhava para trás, Helena sabia que tudo havia começado com um gesto simples: dar água a um estranho ferido. Ela não poderia ter imaginado que aquele momento de compaixão mudaria não apenas sua vida, mas a vida de toda uma comunidade. A floresta havia lhe ensinado que os maiores tesouros não eram aqueles que podiam ser extraídos da terra, mas aqueles que podiam ser cultivados através do respeito, da compreensão e da cooperação. Ela havia aprendido que ser verdadeiramente rica significava viver em harmonia com o mundo ao seu redor. Helena nunca mais foi a mesma pessoa. Ela havia se tornado parte de algo maior, algo que transcendia as diferenças culturais e étnicas. Havia se tornado uma verdadeira filha da Amazônia, protegida pela floresta e protegendo a floresta em retorno. E tudo havia começado com um copo de água oferecido a um estranho em necessidade, um lembrete de que os menores gestos de bondade podem ter as maiores consequências e que a compaixão é a linguagem universal que conecta todos os corações humanos, independentemente de sua origem ou cultura. A fazenda de Helena se tornou lendária na região.
conhecida não apenas por sua produtividade, mas pela harmonia única que ali existia entre diferentes culturas e formas de vida. Visitantes vinham de longe para aprender sobre as técnicas sustentáveis que ela havia desenvolvido em parceria com a tribo. Helena havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava em dominar a natureza, mas em fazer parte dela. E essa lição, aprendida através de um encontro casual com um estranho ferido, continuaria a inspirar gerações futuras de fazendeiros e conservacionistas na região amazônica. A floresta havia falado, e Helena havia escutado. E em sua escuta, ela havia encontrado não apenas um novo modo de vida, mas uma nova razão para viver.